Boa noite, pessoal. A live de hoje, como alguns de vocês já sabem, é a respeito da hiperidrose compensatória, né? Um dos maiores fantasmas de quem passa pela simpatectomia, que é a cirurgia para ficar livre do suor. E, infelizmente, ainda hoje, em pleno século XXI, alguns pacientes que desejam ficar livre do suor, quando fazem a cirurgia, acabam por desenvolver uma nova doença que a gente chama de hiperidrose compensatória. Ou seja, faz a cirurgia para ficar sem suar na mão, na axila, no rosto, e aí acaba por desenvolver um suor em outra área. Né? E muitos pacientes que anseiam por ficar livre, quando pesquisam na internet, se deparam com esse problema, né? Tem gente falando mal da cirurgia, tem gente dizendo que foi a pior coisa que aconteceu na vida. E hoje a gente vai entender mais um pouquinho sobre isso e conversar com um grande colega meu lá de Recife, Dr. Rafael Tavares, que também opera bastante peridrose. E eu vou chamar ele aqui para participar com a gente. Show! Beleza. Agora Tá tá me ouvindo massa. bem, cara? Tudo jóia? E aí, Rafa? Muito bem, coisa Tô boa. te ouvindo. Já vi que já fez uma introdução aí, né? E aí, Explicou pro pessoal? pessoal. Muito legal essa iniciativa aí. Confesso que, assim, eu não costumo ser tímido, não, mas é a primeira vez que eu tô fazendo isso e tô feliz de você ter me chamado, porque se não fosse você, dificilmente eu aceitaria um negócio desse. Isso É aí, legal velho. a gente se E você é uma desafiar, né? referência pra mim, viu, brother? Você produz muito conteúdo de É qualidade isso. aí. Parabéns. Obrigado, obrigado, Rafa. Então, Rafa, fala um pouquinho aí como é o teu trabalho com suor, com hiperidrose aí em Recife. Você que é uma das referências da clínica do suor, né? Algumas pessoas me perguntam indicações para quem fala sobre suor e quem opera suor no resto do Muito Nordeste, e eu bom. sempre dou uma de Legal. vocês Assim, aí. somos um grupo hoje de 12 pessoas, né? Tem bastante gente trabalhando na Clínica do Suor. A gente está em Recife, em Caruaru, em João Pessoa. E sim, a gente termina tendo um volume legal e dando para ter uma certa referência. Recife, a gente começou a ter torácico mesmo a partir de 2011, né? Pessoas com formação torácica e a cardíaca que era muito forte. Então, a simpatectomia, por ser uma cirurgia tecnicamente fácil, a gente se deparou com muita gente mal indicada, né? E muita compensatória. E era bem frustrante você dizer para os pacientes que não tinha muito o que fazer, além de medidas comportamentais e até mesmo o uso de medicação. E assim, tem compensatória que é um transtorno que chega a ser perigoso, né? Paciente que já tentou suicídio, assim, chega a ser dramático, né? Chega a Sem ser nenhuma pior do que a dúvida. doença E é original, nesse né? contexto aí que veio toda essa curiosidade. E aí, assim, vamos contar um pouquinho como foi esse encontro da gente. Na verdade, a gente é contemporâneo, né? A gente se conhecia da época de residência. Mas aí foi legal, a gente se encontrou num congresso, né? Num congresso lá na Itália de mundial de simpatectomia, né? Engraçado existir isso, pouca gente conhece, né? E isso tudo foi motivado por Wolfgang, né? Wolfgang Aguiar, sócio, né? Fundador aqui da Clínica do Suor. E Wolfgang teve num congresso no Chile e viu alguns trabalhos de Yamamoto, né? O pessoal produzindo conteúdo sobre a compensatória, né? Exatamente o pessoal tentando descobrir o que acontecia com esses pacientes, porque tinha que ter uma outra solução, não é possível, né, cara, que a gente consegue ter uma ferramenta que faz parar de suar em alguns lugares e não consegue corrigir o problema da compensatória. É difícil isso aí, porque a fisiopatologia já é um enigma, né, bicho? A gente fica meio intrigado. Mas aí os trabalhos de Yamamoto, não sei se você vai mostrar alguma coisa, ou no final. Vou tentar mostrar Tá, aqui se pelo não. próprio celular, né? Ver se o pessoal consegue ver Isso. alguma coisa Se e a gente não, no vai final a conversando. gente Mas é isso mesmo. disponibiliza pelo menos os trabalhos, entendeu? Enfim. E aí, Yamamoto trouxe alguns casos e isso deixou o pessoal curioso, né? E aí, com esse trabalho de Yamamoto, motivou a gente a tentar fazer um estudo e desenvolver uma técnica para tratar compensatória. E aí, em 2019, quando a gente foi lá, a gente foi exatamente levar alguns resultados e já foram resultados bem otimistas. Você lembra, você estava lá, foi engraçado, né? A Uhum. gente estava preocupado como é que a gente ia falar inglês lá e tal, ia apresentar em inglês, e aí
o pessoal da China chegou lá completamente despreocupado com tudo isso, e aí ficou tudo bem mais à vontade, né? Todo mundo falou o inglês com sotaque nordestino, com sotaque chinês, com sotaque italiano, e teve uma aceitação razoável, né? Lá muita gente questionou bastante, mas a verdade é que hoje a gente tem um outro colega que eu diria que está se dedicando bastante a isso, que é César Vasconcelos. Ele defendeu, o Cezinha defendeu essa semana um doutorado falando sobre a técnica de compensatória. Então, assim, já temos algumas publicações, né? A gente já está com um N maior, né? E tendo resultado bom para isso. Me surpreendeu, inclusive, eu ia até comentar isso contigo. Ontem, quando a gente começou a postar o negócio dessa live e tal, veio gente falar, gente do Mato Grosso, veio gente de São Paulo, interior, fala, falar Que que legal, cara. Legal. não tá recebendo de um médico dizendo que não tem o que fazer, que a filha tá com compensatória, que o primo tá suando e tá muito triste com o resultado. É triste também pensar que tem gente que não conhece o que já está surgindo de mais novo e tentar buscar, né? Eu já tive colegas do Rio Grande do Sul que procuraram saber e resolveram o paciente lá, e resultado bom também. Enfim, eu acho que é uma ferramenta a mais, né? Que a gente tem para disponibilizar para os pacientes. Tu já fizesse alguns casos, né, Alanzinho? Como é que tá a tua experiência aí, cara? Já. Aqui, aqui no Ceará a gente já tem mais de 10, né? Naquela época que a gente se encontrou em Recife, que eu fui aprender a técnica com vocês, e eu sempre falo para os pacientes que eu aprendi a técnica com vocês aí em Recife. E os resultados têm sido. Não são perfeitos, obviamente, que a gente vai já discutir sobre isso, né? Até é uma dúvida que os pacientes têm se o resultado é 100%. Nada na vida é 100%. Mas eu tenho visto resultados muito parecidos com o que vocês descrevem, né? Ali em torno de 75%, 80% de nível de satisfação dos pacientes. E aqui no Ceará a gente começou, né? A gente deu o início a essa empreitada, então a gente já está aí com mais de 10 casos, mais ou menos. Uma dúvida, Rafa, que o pessoal sempre me faz é igual à anterior? A cirurgia a gente faz da mesma forma? Eu vou ter uma cicatriz a mais? É sempre uma dúvida, né? E tu consegue falar um pouquinho de o que é que tem de diferente da técnica, o que é que muda? O paciente fica ou não Então, fica com a aí o que cicatriz eu acho extra? legal? Primeiro, assim, né? Eu acho bacana e eu tenho certeza que tu faz isso. A gente tem que ser sempre muito sincero, né? Na verdade, tu já deve ter se deparado que a maioria dos pacientes que te buscam por uma compensatória muitas vezes não são teus pacientes que tu operou de simpatectomia, porque quem faz simpatectomia procura ser muito criterioso na indicação, né? Então, assim, acho que quem indica simpatectomia tem que falar e ser muito sincero com o paciente e já falar da compensatória, ele tem que estar ciente disso. E esse é o grande desafio, né? Por ser uma cirurgia tecnicamente simples, difícil é você indicar, porque assim, para você ser um bom profissional, você tem que entrar na cabeça desse paciente e realmente entender que mesmo com a compensatória ou algo assim, você vai mudar a vida dele para melhor e não para pior. Em relação à técnica cirúrgica, quando a gente fala de simpatectomia convencional, a gente procura dizer para o paciente, e é verdade, é simples, é rápido, recuperação é fenomenal, enfim, né? Obviamente, nada em medicina é 100%, né? Claro que vai ter paciente que vai reclamar de dor, claro que a gente vai ter paciente que vai ter algum enfim, né? A gente não trabalha com matemática. Mas em relação à técnica da, da compensatória, bom, acho que do ponto de vista estético, de cicatriz, é, não é algo preocupante, né? Não é algo que eles precisem ter medo, porque não vai ser algo diferente, muito diferente das incisões que a gente já faz. A diferença é que a gente não vai operar, na verdade, já teve alguns casos aqui, a gente operou na posição convencional, que a gente opera o paciente, mas a técnica é descrita como a gente botando o paciente de lado, né? Então a gente faz um lado primeiro, depois o outro. A incisão não muda muito, mas ela é 1 centímetrozinho maior do que a outra. Então, assim, do ponto de vista estético, é tranquilo, né? A diferença, e que eu acho que é importante frisar, é que na simpatectomia é raro o paciente sair com um dreno de tórax, né? Já na cirurgia de compensatória, isso precisa ficar claro que tem uma chance dele sair com esse dreno de tórax, que para nossa realidade de torácico isso é normal, né? A gente
quando a gente fala de outras cirurgias para o nosso paciente, a gente precisa estar falando do dreno. Mas para esse paciente é muito importante a gente esclarecer, porque como ele vai ser uma reoperação, né? A gente vai ter aderências, vai ter um pouco mais de manipulação pulmonar. Então, assim, é importante que ele entenda que não é um pós-operatório igual ao outro, né? E que, obviamente, é uma cirurgia, digamos assim, um pouquinho mais laboriosa. Se na outra a gente faz em 30 minutos, eu diria que nessa daí, como são dois lados, vai levar 1h30 ou algo do tipo. E, do ponto de vista estético, não precisa se preocupar. Realmente é pequeno. Bom, você sabe, certamente você faz uma incisão pequenininha, mesmo que você use mais de um portal, é pequenininho, isso aí não é para se preocupar. Tu concorda? Tu faria algum comentário a mais? Concordo. E para explicar o pessoal, né, eu vou tentar mostrar uma imagem aqui para tentar trazer uma ilustração ao povo o que é que a gente está falando, né? Porque a simpatectomia clássica, a gente entra dentro do tórax, né? Isso aí é até uma dúvida que eu vejo muito no consultório. O pessoal pensa que a gente faz a cirurgia na axila, vai remover a glândula da axila. Não, isso aí é outro assunto, isso aí a gente deixa para fazer lipoaspiração, enfim. A simpatectomia a gente faz dentro do tórax, né? Então a gente vai para cortar o nervo simpático na altura que o paciente mais se queixa do suor. Vai ali cortar o nervo da mão, cortar o nervo da axila, cortar o nervo do rosto. E eu vou tentar mostrar aqui, não sei se a gente consegue isso com facilidade. Boa, tá ótimo, tá ótimo. Mas aqui a gente tem a imagem do NETA, né? Que é um atlas de anatomia que a gente usa durante a graduação, né? E deixa eu colocar só complementando aqui. o que tu falou, isso, boa, tem como riscar, né? Porque eu ia dizer, a gente faz, na convencional, a gente faz a simpaticotomia, né? A gente só corta, né, atualmente, né? A gente não tira mais o pedacinho da cadeia, né? A simpatectomia mesmo, né? Isso. Deixa eu ver se eu consigo posicionar isso aqui de um jeito que fique mais estável. Tá ótimo, tá dando pra ver bem. Então, aqui tá dando, né? Pronto. Então, explicando aí o pessoal, né? Quando a gente vai fazer uma cirurgia e o paciente tem problema de suor no rosto, a gente vem aqui no segundo gânglio, por exemplo. O paciente que tem aqui na mão, a gente vem no terceiro, que tem na axila, a gente vem no quarto, né? E isso aí é um grande problema para o paciente entender o motivo dessa nova cirurgia, né? Qual é o mote dessa nova cirurgia. E a gente chama, né, no nível técnico, que é uma simpatectomia R5. Isso. Simpatectomia estendida, né? Isso. A gente vem aqui, a gente totaliza a cadeia simpática do paciente, né? Se o motivo do paciente procurar ajuda é porque ele está suando aqui na região da barriga, né? Na barriga das costas, do tórax, o Yamamoto entendeu que essa aqui seria a solução do problema, né? A gente conseguiria resolver o problema da compensatória do paciente. Isso aqui deu um rebuliço no meu científico, né, Rafa? Todo mundo ficou impressionado de que isso aqui não dá certo, isso aqui não existe, que isso aqui poderia trazer complicações para os pacientes. E quando, na verdade, os estudos estão aí mostrando que pois é, a gente está conseguindo bons resultados, né? E, na prática, o que a gente tem que fazer mesmo, e você sabe disso, assim, nada é perfeito, né? E a simpatectomia, a primeira cirurgia, a gente já tem que falar em compensatória. E na compensatória, a gente também tem que ser muito sincero com o paciente, tentar entender o sofrimento que ele está tendo com aquilo ali e expor os riscos, porque, assim, uma coisa que a gente sempre fala, quando eu vou falar que se tiver a compensatória, a gente não está aqui para promover técnica, né? Eu não quero fazer cirurgia de compensatória, cara. Porque se a gente está fazendo, é ruim, né? Sim. A gente quer o paciente feliz com a simpatectomia. Exato. Mas é importante que o paciente saiba que tem o que fazer. E assim, tendo o que fazer, tem que lembrar que também tem seus riscos, né? A gente sabe que na literatura tem o risco de arritmia, né? De bradicardia, importante. Isso está descrito na literatura. No nosso N, a gente ainda não teve um caso desse, mas assim, estou falando isso porque, assim como tem o calcanhar de Aquiles da simpatectomia, que é a hiperidrose, a cirurgia da correção também tem seu calcanhar de Aquiles. E tudo é a gente ser muito sincero com o paciente e tentar
trazer para ele as opções e o que a gente pode oferecer para ajudá-lo, né? Eu acho que essa cirurgia tem trazido bons resultados e, assim, todos os colegas torácicos que ousaram fazer tiveram um resultado satisfatório. É óbvio que a gente precisa de tempo também, né? A gente tem que ver como é que isso vai caminhar. Mas, assim, a gente está tendo um resultado, como você mesmo falou, não sei se a gente vai mostrar aqueles... Mas, enfim, depois a gente posta Sim, sim. em torno de 75%. E que isso eu acho até que melhora, porque quando a gente começa a estratificar isso que tu falou, assim, paciente que reclamava mais da sudorese nas pernas ou na virilha, esse paciente é o que tende a ficar mais insatisfeito, entendeu? Mas a pessoa que tem o sintoma mais localizado no tronco, abdômen, esse tende a ficar bem mais satisfeito. Então, assim, eu acho que aos poucos a gente vai aprimorando a indicação, né? E aprimorando para quem oferecer isso, né? Exato. Eu vejo muito paciente que chega no consultório, às vezes até de outros estados, já chegou, abre a porta do consultório de camisa azul clara e você vê uma linha Exatamente, velho. demarcando já de suor. O cara nem chega a sentar na cadeira, eu já digo, você veio operar de compensatória. Aí, como que o senhor Me sabe, avisaram, me doutor? ligaram, o teu médico me mandou. O teu médico me Me avisou. avisaram, né? Me avisaram. E o que eu vejo é esse tipo de paciente que sua muito aqui no abdômen, nas costas, a gente não sabe o desfecho que vai dar a cirurgia da compensatória. A gente não sabe se a simpatectomia estendida vai melhorar 100%, o que pode acontecer. O cara pode parar ali de suar tanto barriga quanto costas. É bom deixar claro que isso pode acontecer. E também a gente já viu gente que melhorou só a parte da frente, já vi gente que melhorou só a parte de trás e que, infelizmente, tem gente que não melhora. Infelizmente, a gente não consegue predizer até hoje, né? Os estudos são muito recentes, como você mesmo falou. A gente não tem mecanismo de dizer se o cara vai melhorar ou não vai. É uma Assim, tentativa. a verdade é que quando esse paciente toma essa decisão, ele também ele já esgotou outras medidas, né? Que isso é fato, a gente não vai é uma técnica nova, é um resultado novo, a gente não vai estar oferecendo deliberadamente, então a gente esgota inicialmente outras alternativas, né? A gente faz uso do Ritemic, enfim, tudo que a gente pode fazer para melhorar. Agora, uma coisa que eu também vejo é aquilo, né? A indicação inicial, né? É muito comum os pacientes com Sim. compensatória estarem com IMC que normalmente você não indicaria a simpatectomia. E isso também é outra coisa que eu acho que talvez caiba até a gente estudar mais, porque daqui a pouco, assim, você começa a extrapolar, né, o pensamento. Será que daqui a pouco a gente vai estar fazendo a estendida para os pacientes já na largada, né? Essa é uma dúvida que eu recebo muito. Mas, doutor, se eu for ter compensatória, a gente vai fazer essa nova cirurgia aí. Por que você Pois não entra e é. faz logo ela toda? Né? Aí eu digo, cara, a cirurgia ela tem 5 anos, 6 anos aí de existência. Tem que deixar claro que ela começou ali em 2016, lá no Japão. Aí agora que a gente está fazendo novos estudos. Então não é Pois para é. chegar e fazer, talvez, né? Talvez no futuro. Isso também é importante a gente deixar claro para o paciente que é algo novo, né? E assim, no nosso grupo, Wolfgang e César se dedicam bastante a isso, assim, sabe? E eu acho legal porque como a gente trabalha num grupo grande, a gente consegue direcionar e até ter pessoas com um N maior do que o nosso, enfim. E isso ajuda. E é legal, assim, você como parceiro, porque olha só, velho, você já tem 10 casos, bicho, você já faz publicação, né? Você já tem uma experiência com uma técnica nova, né, velho? Verdade, verdade. Vou mostrar aqui então, Rafa, aqui ó, um dos trabalhos que deu origem, né, a tanta pesquisa. Vou mostrar aqui um dos originais aqui do Yamamoto. Boa. Dá para ver. Tu pode ir falando um pouquinho, mostrando para Então, o povo o tá que é que dando a para gente está ver, tá dando vendo. para ver. Essa exposição dele aí tinha um N pequeno de casos, né? E ele fazia a correção, ele estendia apenas de um lado, né? E nesse trabalho aí ele consegue mostrar bem que o lado que ele estendia, o suor cessava, né? E essa forma dele exibir o resultado aí, ela é bem visual, né? É bem interessante. Olha a camisa de um lado manchada e da outra não, né? Então, ele No trabalho
para o paciente ficar fazendo apoio de frente, agachamento, justamente para estimular o suor, né? Ele, na consulta, ele dizia, ó, faça aqui uns exercícios para a gente ver como é o padrão do seu suor. E aí ele pregava esse papel toalha aqui nas costas do paciente e também fazia a termografia, né? Nessa imagem de cima, a gente vê o paciente já operado dos dois lados, né? Aliás, já o paciente ali com a compensatória, embaixo e ele fez primeiro um lado para exatamente ver o que acontecia, porque o receio de você extirpar, né? Porque a gente retira, né? A gente retira a cadeia simpática R5 a R8. Era você exatamente ter uma descompensação, né? Já que você estaria denervando uma área simpática importante. Então ele fez só de um lado, mas os próximos passos a gente já mostra que dá para tirar e que essa repercussão não é tão significativa, né? Aí uma dúvida que o pessoal fala muito também, Rafa, é, poxa, se eu tive compensatória porque vocês foram lá e queimaram R3, R4, será que agora vocês queimando R5, R8, minhas pernas vão ficar suando mais? É uma dúvida muito comum. Tem muitas perguntas, né? Mas assim, a gente sabe mais ou menos o nível que a gente vai estar acessando e a gente tem que ver também como é que chega esse estímulo. Então, assim, tem muitas perguntas ainda para essa técnica, mas o fato é que o resultado vem se mostrando que não é isso que acontece. Você tem uma modulação do estímulo para a sudorese. Então, assim, como eu disse, o grande enigma disso tudo é a fisiopatologia, porque a gente não tem uma precisão, né? Não é algo matemático, como seria a lógica de se pensar assim, eu corto esse nervo aqui, tem alguma coisa que modula e que o suor vai ficar diferente, né? Então, assim, tem muito espaço ainda, velho, para descobrir muita coisa. Tem. É como tu disse lá no congresso na essa Itália, daí né? foi meu jargão lá, né, velho? So far, so good. Pena que não. Eu acho que tem filmado, velho. Acho que eu vou fazer um TBT hoje mostrando essa frase aí, so far, so good, porque muitos fizeram várias perguntas lá na hora, né? Inclusive, assim, se a gente tava tendo algum tipo de complicação, se o paciente desencadeava algum sintoma parasimpático, né? E aí chegou uma hora que eu disse, olha, até agora tá indo bem, so far, so good, né, velho? Verdade. Deixa eu ver se eu mostro aqui o que é que a gente tem de resultado até então com esse artigo aí eu já vou até te dizer, tá? Ele já tá obsoleto, assim, né? A gente já tá com um N bem maior. Na verdade, nosso N já deve estar o dobro desse aí. Eu não tô nem conseguindo ver, acho que esse N era de 12, né? Então, eu acho que esse N aí já tá mais do que o dobro. E sabe o que vai ser legal? A gente mostrar os resultados do doutorado de César, velho. Entendeu? Eu devia ter trazido, mas eu não fiquei à vontade de pegar o recorte que ele tinha me dado, porque ele apresentou essa semana, entendeu? Então ele ainda vai ter os ajustes, mas tá aprovado, o cara é doutor agora, Cezinha é doutor agora, e o trabalho dele foi compensatório. Então, assim, a gente tá ficando cada vez mais robusto na indicação e na produção científica, né? Já tem 5 citações no mundo. Então, assim, como eu disse, é uma técnica que é promissora, né? E eu volto a dizer, a gente não está aqui promovendo a técnica. Eu não quero operar compensatório. Nenhum torácico que faz uma simpatectomia gostaria de estar operando compensatória no seu paciente. Mas ter isso como uma ferramenta, poxa, é legal, cara. É importante, né? Então, assim, eu até acho que a gente falar de compensatório fica estranho, porque, pô, como é que a gente está falando da correção do problema, né? A gente não quer causar o problema, mas é importante saber que a gente tem um plano B, velho. A gente tem uma saída se tiver um problema, né? E ainda bem que existe, porque tem muita gente que está mudando a vida. Mostra aí o que tu ia mostrar, vai. Eu disse a tu, Alan, que eu tenho um problema que eu falo demais, velho. Que a gente tem mais Maria, bicho. Daqui a pouco o pessoal tá saindo aí, porque... Vamos lá. Então, esse resultado apresentado aí, a gente teve mais de 75% de melhora na qualidade de vida. Lembrando que o suor, né, como
como termina sendo algo também um pouco subjetivo, né? E fica difícil da gente trazer objetividade para essa mensuração, né? A gente tem que levar em conta a qualidade de vida do paciente, né? Porque é difícil dizer, eu transpirei 70 ml e agora eu transpiro 50. Sim. Não dá, né? Então, assim, a pesquisa é feita, ela é baseada em questionamento de qualidade de vida, né? A gente pergunta, cara, como é que tá a tua vida depois que tu fez a simpatectomia? Olha, doutor, eu agora estou transpirando muito, eu estou tendo uma compensatória de lascar e eu tô infeliz. Aí ele passa pela cirurgia, que é a simpatectomia estendida, para correção. E aí ele fala, olha, minha qualidade de vida melhorou, eu não estou sofrendo mais tanto, eu consigo usar determinadas camisas agora, ainda transpiro em alguns lugares, mas eu faria de novo. Então, eu acho que essa é uma referência que eu procuro ter sempre. A gente, quando vai fazer compensatória, a gente sempre tenta atrelar o paciente no estudo e sempre tenta coletar o questionário de qualidade de vida dele. Então, assim, eu acho que isso é fundamental até para a gente ter dado e objetividade e poder ser cada vez mais franco e explicar para o paciente o que de fato ele vai receber. Mas um resultado de 75% para quem está desesperado com a compensatória, eu vou te dizer, cara, não vai ter retemic que tenha isso. E vale lembrar... Não, e outra, o que eu gosto de chamar a atenção nessa publicação de vocês, lembrando que essa aqui foi a primeira, né? É que quando você compara a qualidade de vida do paciente ali, você tem 75% de melhora, 25% de quase a mesma coisa, né? Não tem um paciente que diz que piorou. Isso tem que ficar aí, claro. Né? Alguém que está assistindo aqui disse que tem compensatória com toxina botulínica. Essa pessoa aí tem que ter cuidado na hora de indicar a simpatectomia para ela, hein? Exatamente. Que é uma coisa que é muito difícil de acontecer, né? Já e pensou, só com o botox já tá suando ali. Pois é. Bom, e assim, vale lembrar que, como eu tinha falado antes, que esses pacientes que não melhoraram tanto, a gente tem que estratificar, porque às vezes são aqueles pacientes que têm uma sudorese excessiva na região da virilha, partes mais inferiores. Então aí, termina não sendo o candidato ideal. Como eu disse, a gente tem que refinar, inclusive, a indicação, a gente tem que saber, tem que estudar mais, né? Tem que ser mais tempo para poder oferecer melhor tratamento para os pacientes, né, cara? Temos uma pergunta aqui, Rafa, acho que já dá para a gente abrir Vamos lá, e responder algumas perguntas, né? A Laura perguntou, mas para onde vai o suor depois de fazer a cirurgia da compensatória? Porque o suor tem que ir para algum lugar, né? Foi o que a gente falou, né? A gente de se esperar que o suor desça, né? É de se esperar. Mas a gente não tem visto uma piora absurda assim, do suor nas pernas. É curioso. Tem que lembrar, né? E essa é sempre a conversa que o cara fala logo no início, né? Que suar é importante, né? Sem suar a gente não ia ficar vivo, não, né? A gente precisa garantir a temperatura do corpo e a gente precisa transpirar. E vai transpirar em algum lugar, né? E a gente vai estar suando. Suar não é ruim, agora suar de forma desproporcional ao esforço ou ao ambiente, isso sim merece atenção. Vai suar, mas talvez não lhe incomode tanto. E outro, a alteração da sua percepção. Lembrar que essa cirurgia ela tem algum fator modulatório que a gente ainda não sabe explicar, né? Não é só um cabo que a gente tira da tomada e desliga aquilo ali. Tem algo mais por trás disso que a gente ainda precisa descobrir, né? Isso até da primeira simpatectomia, da simpatectomia convencional, né? 3, 4, 5. Inclusive, não tem uma explicação, né? Quando a gente opera o 3 para mão, alguns pacientes melhoram o pé. Qual é a conexão aí? Exato. Que deu e essa melhora assim? varia na literatura de 30%, 50%. Então, assim, a gente não oferece isso, né? Mas é uma coisa que eu gosto sempre de exemplificar, de dizer que, olha, a gente não sabe explicar, mas pode ser que teu pé melhore, né? Mas não tem como eu estar fazendo essa cirurgia para ti, torácica, resolver o pé. Mas é isso, tem algum componente modulatório que a gente não sabe. Talvez, enfim, aí são várias teorias, né? A gente não vamos nem entrar nisso aqui agora. Exatamente. O Thierry perguntou, simpatectomia estendida atua na região das costas e abdômen? É justamente para isso que a gente
faz a Isso aí seria um paciente candidato à compensatória. Isso óbvio, né, pessoal? Não é só isso que a gente vai avaliar. Como eu disse, o desafio, tecnicamente, não é difícil, né? O cirurgião torácico treinado, ele vai realizar a técnica com maestria, mesmo no primeiro caso dele. A diferença tem que saber indicar, tem que indicar adequadamente e tem que ser bem honesto com tudo que pode acontecer, e o paciente tem que entender que é um tratamento promissor, que ainda está no início, que a gente tem muito ainda o que aprender com ele. Né? A Elaine perguntou, e quando a compensatória é nas costas, barriga, virilha e pernas? Aí não, Elaine. Aí não, porque a gente só vai até o finalzinho do tórax, né? Então, o objetivo é justamente pegar ali até da cintura. É o que a gente vai oferecer de forma mais objetiva para o paciente, né? Lembrando que pode ser até que melhore, né? Pode ser até que melhore, pode ser até que ela sinta-se melhor. Então, assim, a gente não vai se ater somente ao local de suor, né? A gente tem que se ater à qualidade de vida do paciente e o que a gente pode melhorar. Então, é importante a gente tentar entender, olha, se tu passar a transpirar um pouco mais na perna, veja, tu já está reclamando que tá transpirando na perna, mas se tu parar de transpirar no tórax e no abdômen, tu acha que vai... Exato. Vai melhorar a qualidade de vida, isso né? é muito claro. O paciente não pensa nem 2 minutos. Ele fala, doutor, aí eu vou poder abraçar sem molhar o pessoal. Isso aí já tá bom para mim. Bicho, vou poder usar uma camisa clara, passar vergonha e tal. Então, assim, isso é fácil de você ir sentindo. Agora, é aquilo. Tem que ter um pouquinho de feeling com o paciente, né? Tem que entender a cabeça do cara, entender qual é a real queixa do cara, porque não adianta. Olha, eu transpiro por todo lugar, não sei o que, mas eu odeio quando pegam no meu pescoço e tá suado. Hoje chegou uma paciente para mim que a queixa dela era suave em todo canto, mas o pior era no pescoço. Aí, cara, assim, né? Sua em tudo que é canto, pior no pescoço. Não é bem o caso para cirurgia, né? Enfim, aí a gente tem que conversar, tem que tentar entender. Exato. Aliar a expectativa, né? Aliar a expectativa. Acho que a palavra é exatamente essa. O paciente tem que entender o que a gente pode oferecer para ele. Porque é muito perigoso, tanto para a simpatectomia quanto para a simpatectomia estendida, você tentar mostrar para o paciente que aquilo ali é a melhor coisa do planeta, né? Que é a melhor alternativa do planeta. Tem paciente que você ousa, né? Quando você vê aquela criança, aquele jovem de 18 anos que o cara não consegue pegar numa caneta, bicho. Esse cara aí te fala, brother, eu vou mudar a tua vida. Você não se preocupe. Na verdade, por que você demorou para chegar? Né? Por que você não descobriu logo? Esse cara que não. Exatamente. Você vê que o cara. Rapaz, esse é massa, né? Esse é massa. Esse aí é bom. É de livro, né? A Jéssica perguntou, além da compensatória no tórax, eu tive crânio facial também. Meu médico disse que não é tão comum, mas tive. Será indicado no meu caso? Rapaz, Jéssica, eu nunca vi uma compensatória ascendente. Tu já viu, Rafael? Eu só acho que a gente pode perguntar, Jéssica, será que tu, depois que tu operou, tu já não suava, ou tu não teve um ganho do MC grande, ou não foi uma alteração de percepção, de sudorese? Será que tu não tá, será que tu tem um distúrbio de tireoide, né? Então, assim, vale a pena voltar no seu médico e só ver isso aí. Mas se ele já avaliou, se ele é um torácico, certamente ele já foi atrás de ver isso aí. Mas eu também nunca vi subir como compensatória, não. Nunca vi. Na verdade, nunca vi nem queixa ascendente, assim, do tipo, eu notei, não vou nem dizer que é uma compensatória grave, né? Eu nunca vi nenhum paciente dizer assim, que passou a transpirar mais na face, né? Quando você faz a cirurgia convencional. Também nunca vi. Então, Rafa, já estamos aqui se aproximando de... Nossa, eu falei pra tu que eu achava que 15 minutos estava bom, hein, velho? Rapaz, eu disse a tu que eu sou senhor de ficar falando, velho. Comigo, viu, velho? Devia ser locutor de rádio, meu amigo. Pô, por favor. Vamos fazer outra, então, você né? É bom demais, velho. Já dá vontade de sair daqui e tomar um chopp, né, pô? Lembrar logo da Itália, né, velho? Próximo ano vai ter o congresso, volta, né? Vai ser no Japão, na China. Esse ano foi só online, aquelas coisas online, né, velho? Online não tem graça não, né, velho? Agora, se for na China, eu vou te dizer, vice, velho. Eu vou dizer lá que eu vou falar chinês, velho. Me espera, vice, velho. A gente vai falar chinês lá, velho. Brother, podem falar inglês, porque chinês, tu vai ver. Ei, mas vamos marcar mais, foi muito legal. Vai, então, pessoal,
Pessoal, eu queria agradecer a presença aí do pessoal. A gente bateu quase 40 pessoas assistindo ao vivo aqui a live. O Rafa achou Pois é, eu que a tava gente não ia contando com colocar minha nem mãe, com 10. minha irmã, com minha esposa, né? Mas olha aí, 40 pessoas, foi legal, velho. 40 no pico aqui, eu estava olhando e registrei. E queria agradecer vocês, dizer que a gente está produzindo conteúdo, tanto eu e o Rafa, a gente está frequente aí no Instagram. Quem quiser, segue lá o Rafa. Isso aí, Rafael MT, né? Rafael Tavares. MT. Um dos top lá de Recife. E tamo junto. E Alan é vocês numa referência já, cirurgião e no Instagram, né, meu filho? Porque eu aprendo demais com você, velho. Eu tô aprendendo aí, tô melhorando esse negócio do Instagram. Mas você é referência, cara. Você sabe disso. Estamos tentando. Quarta do tórax, brother. Segue aí, vamos nessa. Quarta do Valeu, amigão. Foi um prazer, velho. Tamo junto, valeu. Tamo junto.